paz do nosso Mestre Jesus se faça em nosso coração e que ela permaneça em nós. Nessa manhã de domingo, vamos rogar a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos envolva com seu manto de luz e de amor. Vamos começando o nosso domingo parabenizando as mães. Feliz Dia das Mães para aquelas mães que geraram seus filhos através do ventre materno, para aquelas que geraram seus filhos através do coração, para aquelas que são mãe dos animais, que cuidam dos animais com tanto amor, com tanto carinho, para as tias, para as avós que são mães duas vezes, para todos aqueles que cuidam do espírito criança, na ânsia de melhorar esse espírito, para que ele possa progredir com o mesmo carinho da mãe. Hoje existe a diversidade, existem muitos homens que adotam criança e cuidam, maternam, como se fosse uma mãe. O nosso respeito, a nossa admiração e também os nossos parabéns. Vamos nessa manhã, principalmente aqueles que já não têm a mãezinha do lado, como é o meu caso, que a gente possa oferecer a palestra de hoje, a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso amor, envolvidos no amor de Jesus, que essas vibrações possam chegar até as nossas mães, que elas possam sentir no plano espiritual o nosso abraço, principalmente a nossa gratidão. Tenho certeza que todas elas estão ao nosso lado, de algum momento nesse dia vai estar ao nosso lado, que todas elas possam perceber o nosso amor e a nossa gratidão. Vamos nos envolver de muito amor nessa palestra e vibrar esse amor para as nossas mães encarnadas e para aquelas desencarnadas que já se encontram no plano espiritual. Essa manhã nós somos convidados a falar do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E como eu já falei em outra palestra, vou repetir de novo, estou tendo uma dificuldade, talvez pela juventude, eu estudo, faço o estudo da palestra, mas eu esqueço. Eu estou tendo lapsos de memória, talvez pela juventude seja um problema. Mas eu estou decidida que eu vou me melhorar, vou me fortalecer para conseguir reverter esses lapsos de memória. Então eu conto com a ajuda dos senhores, por favor, se eu me perder, me achem. Me encontrem, me achem e me ajudem, Vou pedir ajuda para as placas, os universitários, aquele que puder, por favor, colabore comigo. Eu trouxe até escrito, que é para poder seguir um roteiro e não me permitir esquecer a palavra ou esquecer o assunto, Que a gente estuda, quer falar da melhor maneira possível, mas nem sempre lembra o conteúdo do assunto. Mas hoje nós vamos falar do Cristo Consolador. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem a abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, que impõe como dever o amor e a caridade. Todos nós, e Jesus veio nos dizer isso, todos nós de alguma forma somos consoladores. Os profetas eram consoladores, todos aqueles que apoiam, amparam, esclarecem, todos os professores de uma certa forma geral, são consoladores. O nosso Mestre Jesus, com certeza,
nos faz compreender sua bondade, sua luz e sua misericórdia conosco. Quando ele diz meu jugo é leve, ele não está falando jugo do verbo julgar, ele está falando jugo. Jugo é um aparato que era colocado nos burros daquela época, eu acredito, ou nos bois da nossa época para a terra. Ele é uma madeira que cabe os dois pescoços do animal. Não é colocado apenas um animal, tem que ser colocado no pescoço de cada animal. No pescoço de cada animal, para que eles andem em linha reta, que eles não se desviem do caminho. E eles vão fazer o serviço, dividido por dois, o peso vai ser mais leve, né? Então, o que Jesus quer dizer com isso? De que seu jugo é leve, porque ele está carregando com a gente as nossas dificuldades. Ele está nos amparando dentro das nossas dificuldades. Meu fardo é leve, porque o fardo de Jesus são os nossos deveres. É o nosso compromisso com a nossa melhora. Ele abre para nós esse leque de possibilidades e diz: estou ao seu lado, estou convosco até o final dos tempos. E se Ele quer nos dizer que estamos sobre o seu domínio, no sentido de nos dar diretriz, no sentido de dar o seu evangelho como exemplo, Jesus, como governador do nosso planeta Terra, não precisava ter vindo em pessoa para nos dar sua explicação. Ele veio e nos deu o seu exemplo de que poderia ser feito. Se ele passou pelas agruras da terra, quem somos nós para dizer que não vamos passar? E nessa manhã, nós escolhemos um tema, ou pelo menos vamos falar a respeito, mas vamos nos concentrar na tristeza. Falar sobre a depressão, o assunto é complexo e eu não tenho domínio sobre o assunto, nem clinicamente, e eu acredito que seria deselegante da minha parte falar que vamos falar sobre a depressão, tão séria nos últimos tempos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que nos desanima ao caminhar, tanta tristeza que a gente tem visto nas pessoas, o desânimo, a falta de vontade, as pessoas desacreditam umas nas outras, ou mesmo em Deus, né? Acabam cada uma ficando mais restrita ao seu lar, cada vez uma mais afastada do outro. Então a gente gostaria de saber as causas das aflições desse momento. O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo conosco, que de alguma forma, em algum momento, a gente entra naquela tristeza, naquela apatia, uma vontade de não conversar, de ficar em silêncio. E a gente separou alguns temas para que a gente possa falar. Em primeiro lugar, a visão viciada do pior, que eu acredito que seja uma constante na nossa vida, porque nós temos hoje a globalização. Antigamente, o que se acontecia, a gente sabia só no bairro. Muitas vezes, na cidade, já era de bom tamanho. Hoje não. Aconteceu na Grécia, no Japão, na Índia, nós sabemos de imediato o que está acontecendo. Com a televisão paga, o jornalismo, que todos precisam ganhar, nós ouvimos as notícias várias vezes. E sempre a notícia que nos chegam são notícias ruins. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Se a gente desligar a televisão e os meios de comunicação por um mês e voltar a ligar daqui a um mês, nós vamos perceber que nós não perdemos nada. Os assuntos são sempre os ruins. Ninguém liga a televisão e diz assim: olha, o Hospital de Santos tem um trabalho magnífico com as pessoas que passam pelo câncer. Tem voluntários que vão lá e apoiam as famílias, apoiam os doentes, faz o atendimento fraterno. Ninguém noticia: olha, em tal região está sendo feita a distribuição de sopa à noite para as pessoas que estão em condição de rua. Aliás, está abrindo aqui do lado do Quietude, do Hospital Quietude, um abrigo para os nossos irmãos que estão em condição de rua. Aquele que faz atendimento de sopa, de alimento, avise, que é importante. Eles vão para esses lugares, eles se cadastram, eles têm a oportunidade até de voltar para sua casa, porque às vezes moram em outra cidade, tirar os documentos, e a Prefeitura de Praia Grande está dando essa oportunidade. Então é do lado do Hospital Quietude.
está pronto ainda. Né? Não está pronto ainda, mas a inscrição já está sendo feita. As pessoas vão lá, aquelas que estão em situação de rua, e já fazem a inscrição. E eles podem pernoitar, é um trabalho bem feito. Mas ninguém coloca isso, dificilmente você vê noticiar isso. As notícias que a gente recebe, elas chegam muitas vezes, né, como se fossem obsessivas. Nós estamos recebendo o tempo todo aquela informação. Já nos desanima. Então nós temos que estar mesmo procurando, decidindo o que eu quero ouvir, o que eu quero ler, o que eu quero aprender. Vou direcionar o meu pensamento para que eu tenha uma melhora. Porque fica difícil esse comprometimento, né? Nós temos também que pensar que quantas pessoas das mais diversas religiões fazem um trabalho social, fazem um trabalho nas penitenciárias, nossos irmãos, que muitas vezes as pessoas criticam, que são os testemunhos de Jeová, que saem lá, batem com um trabalho árduo, que saem batendo de porta em porta. Quantas pessoas em depressão que eles não ajudam? Quantas pessoas que estão pensando em suicídio, que ouvem uma boa palavra e que não desistem da ideia? São trabalhadores na seara de Jesus. E isso nós não vemos, nós estamos sempre criticando o outro, sempre arrumando motivos para desanimar o outro e não percebemos que existe uma gama muito boa de amor, de caridade, de prosperidade no mundo. O mundo está muito ruim, o mundo esfriou, o mundo está passando por uma crise de moral, hoje não se tem mais moral. Nós não temos que pensar dessa forma, nós temos que mudar a nossa linha de raciocínio e mudar o pensamento. Eu não mudei, os meus valores morais continuam os mesmos e eu vou levar isso para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, nas minhas palestras. Nós temos que divulgar o bem, isso nos ajuda e ajuda também a melhorar o nosso nível de consciência e os nossos pensamentos. Já muda a nossa apatia, temos que começar por aí, ver o que olhamos, o que assistimos, o que vamos ler, o que procuramos de bom para nós. Se engajar também numa causa é muito importante, uma ONG, vai cuidar de animais, vai lá no hospital ajudar a alimentar as pessoas que não têm acompanhantes, que muitas vezes morrem de fome e amíngua, porque não tem ninguém que vai colocar uma colherzinha de alimento na boca e a gente está reclamando de tristeza. Então é uma boa oportunidade de trabalho para a gente. Quer trabalho, vamos buscar, né, ajudar o nosso semelhante. Segundo item, os pais comprometendo a resiliência dos filhos. Nós acreditamos que nós temos que evitar o sofrimento dos filhos. E aqueles que, como eu, aprenderam, né, lá atrás, né, até porque tinha educação moral e cívica, né, que a gente tinha que melhorar as nossas atitudes vindo de casa, e as nossas atitudes com os nossos professores, o respeito com os professores, com as pessoas mais velhas, né, com os idosos. Isso também é importante que o pai passe para a criança hoje, porque a maioria das crianças não tem limites, não tem esses valores éticos que nós reclamamos. Faz parte da gente endereçar os nossos filhos e deixar que eles sigam da mesma forma que nós passamos por toda sorte de dificuldades. Eu me lembro, e eu achei interessante ver isso, que os calçados da época, eu acho que o senhor se lembra, era bamba, conga e quichute, né? Que era o máximo do máximo quando se tinha. E roupa também, não tinha-se roupa, não era que se mudava de roupa, era a roupa que mudava de dono, né? Então a gente tinha as roupas, né? E enquanto não virava, né, dava mais para usar, mas era do filho mais velho, e a gente era feliz. Nós passamos por todas as sortes de dificuldades e sobrevivemos. Hoje somos homens, mulheres que já têm um passado e conseguem sobreviver. Por que nós estamos criando nossos filhos tão fracassados? Proteger, o que eu não tive eu quero dar para o meu filho, né? Infelizmente é um erro muito grande que a gente deveria repensar e dar para eles sustentação. Estou ao seu lado, meu filho. Está com dificuldade na escola? Vamos sentar ali que eu vou te ensinar. Minha mãe era semi-analfabeta mesmo. E ela ensinou todos os 4 filhos a ler e a escrever. E fazia lição de casa e ela ia lá e corrigia antes da professora. Ela se dispôs e ela aprendeu junto.
Mas isso tem que partir da gente, o interesse de estar com os nossos filhos, apoiá-los moralmente e acreditar que eles são filhos de Deus. Antes de nós, eles são filhos de Deus. Deixá-los seguir o rumo. Isso também nos ajuda a enfrentar, principalmente os jovens hoje, que infelizmente se encontram tão despreparados para as arguras, não aceitam o fracasso, não aceitam as frustrações da vida, porque não foram criados para isso, foram criados para que alguém resolvesse a situação. E nós temos que criar filhos para resolver as suas situações. Mesmo que nos doa vê-los sofrer ou passar por dificuldades, é para isso que nós estamos aqui. Para estar, apoiar, mas deixar que eles sigam cada um o seu caminho. A grande maioria das pessoas que passam por essa tristeza, por esse desânimo, não aceitam quem são. Não aceitam o corpo que têm. Não aceitam a vida que levam. Eu não aceito quem eu sou. Eu não aceito. Mas nós deveríamos usar essa mesma negação de uma outra forma. Eu não aceito a vida que estou levando. E aí eu vou lembrar um trecho de Paulo de Tarso, que é assim, magnífico. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus. Está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Responde bem. Então, se nós nos preocuparmos em conhecer o Evangelho de Jesus, evangelizar o nosso coração, a nossa mente, com certeza vamos estar carregando o fardo leve de Jesus. Eu tenho um compromisso. Se nós que estamos na casa espírita, se acreditamos nas lições raciocinadas do Espiritismo, nós temos que compreender que temos uma vida, porém várias vivências. A vida é até quando Deus permitir. Vamos dizer que Deus é eterno. Nós somos criaturas de Deus. Mas nós temos um longo caminho a percorrer. E uma vida e várias reencarnações. Então, se nós acreditarmos nessa proposta, vamos compreender que se eu vim dessa forma, é porque algum motivo teve. E eu tenho que aprender com esse corpo e respeitar o corpo que Deus me emprestou para que eu passasse por essa passagem humana. E aí a gente vai lembrando também, na monoideia, no discurso de vítima, tudo acontece comigo. Eu não tenho valor, eu sou nada, eu não presto para nada. É sempre assim que a gente ouve. A vítima, ou quando ficamos naquele sentimento de coitadinha de mim, eu não merecia isso, né? Ou a gente acorda para a vida, ou a gente perdoa as situações que estão acontecendo e enfrenta, que é a proposta do Espiritismo, que é a proposta do estudo, que é a proposta para que a gente melhore os nossos valores morais, que a gente aceite, a gente vai deixar de ser vítima e tomar conta da nossa vida. Porque nós estamos na condição de pedintes, mas nós temos que melhorar a nossa condição para passar, para ajudar o outro. Eu vou encontrar uma mão estendida para mim e eu vou me levantar. Levante-te e anda. Mas eu também, na condição de estar de pé, preciso estender a mão ao outro. É essa a proposta, que eu me melhore para ajudar o meu semelhante, aquele que está precisando da minha ajuda. Deus não vê a nossa dor como nós vemos. Deus, como diz, é onipotente, onipresente, onisciente, né? Existe na tradição judaica, tem um candelabro que tem 7 velas, alguma coisa representando Deus, né? Deus está à nossa frente, nossas costas, Ele olha os nossos lados, olha em cima e embaixo, volta a olho, e olha dentro de nós. Davi já dizia, né? Lá no meio do deserto, ele descobriu no Salmo 139, Deus nos sonda, Deus sabe do nosso interior. Se nós percebemos quando estamos doentes, nós vamos ao médico e a primeira coisa que ele pede são exames. Exames de onde? De dentro de nós.
para saber como é que estamos no nosso organismo. Deus olha dentro desse corpinho, mas nós em espírito. O que estamos fazendo dentro desse corpinho? Deus sabe das nossas necessidades, mas como um bom pai, Ele não vai fazer o trabalho para nós. Na outra palestra a gente falou, há um equívoco. Nós acreditamos que Deus é nosso mordomo, e Deus não é nosso mordomo. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. Somos nós que devemos obediência a Deus. E Ele não vai fazer o trabalho por nós. Nós estamos aqui para aprender. E Ele confia em nós. Quem não confia em nós somos nós mesmos. Eu não confio em mim, Deus confia em mim. Tanto que eu estou aqui e o máximo que vai acontecer é eu repetir de ano. Voltar novamente, passar novamente pelas minhas mesmas agulhas. Ou eu aprendo, ou eu me comprometo, deixar de infantilidade, sigo o meu processo de crescimento, ou eu vou continuar na birra e vou reencarnar quantas vezes forem necessárias. Sou eu que determino o meu avanço. De uma forma ou de outra eu vou estar evoluindo. É essa a proposta de Deus. A baixa estima, a insegurança, né? Eu sou feio, eu não gosto de mim, né? Às vezes os traumas do passado, né? Hoje a gente vê muito isso e a gente pensa assim, não se merecendo qualquer trauma, porque eu acho que é muito importante aquele que precisa fazer terapia, ir atrás de um profissional que pode auxiliá-lo, ajudá-lo, para ver onde ele se perdeu no caminho. É muito importante, meu respeito, né? Mas eu acho importante também que eu decida querer ser ajudado, porque não adianta o outro querer me ajudar se eu não quero ser ajudado. O outro só vai saber aquilo que eu mostrar para ele. E eu preciso mostrar realmente quem eu sou para ser ajudado. Eu preciso mudar isso, eu preciso perdoar o passado. E isso é muito importante. A consciência equivocada da prece. A gente sempre está pedindo, ai meu Deus, né? Você levanta cedo e fala assim, ai meu Deus, o Senhor me abençoe com um bom dia, que tudo aconteça na mais perfeita paz, que eu só encontre pessoas maravilhosas pelo caminho, que não chova. Nós pedimos o que nos interessa. Será que é isso que a gente tinha que pedir? Ou nós temos que orar a Deus e pedir, Senhor, me dê perseverança, que eu consiga lidar com as adversidades da vida, que eu tenha fé o suficiente para passar por esse dia, por todas as provações que apareceram no meu caminho. Auxilia, Senhor, esteja, que eu possa sentir o Teu amor e a Tua luz comigo, e a fortaleza que eu vou vencer todas as dificuldades. Olha a diferença do pedido. Nós não sabemos orar, nós temos que abrir a nossa mente e melhorar nosso pedido, nosso intercâmbio com Deus, para que a gente aprenda, através das nossas palavras, a modificar as nossas atitudes. Ressentimento. Esse sentimento de desencanta a humanidade, nosso orgulho, porque nós acreditamos que a justiça tenha que ser efetuada por nós, ou nós temos que ver a justiça. Acontece, mas eu tenho que ver acontecer. E a justiça para o espírito, a justiça na doutrina espírita é a reencarnação. Nós temos a oportunidade de reajuste. Então nós não temos que estar pensando que a justiça é para a gente. A justiça é de Deus. Suas leis são imutáveis e a nossa proposta, a nossa recuperação é através da reencarnação. Eu estou perigosa, estou usando esse tempo assim que é uma beleza. Nós temos que pensar também que se Jesus nos dá essa oportunidade, através das suas palavras e seu Evangelho Redentor, se Ele nos diz que está ao nosso lado, e a doutrina dos Espíritos vem nos tratar de modo esclarecedor, então nós vamos trazer como é que nós nos tratamos na casa espírita, qual é o papel da casa espírita para nos tratar, para nos ajudar a passar por essas dificuldades, principalmente as pessoas que estão passando por depressão. Ninguém afasta a possibilidade não, ninguém afasta o tratamento clínico, é importante, é necessário. E quem está dizendo que o tratamento espiritual vai deixar de fazer o tratamento médico? Não, tem que fazer em conjunto. Nós dissemos que tem que fazer o tratamento médico, tem que fazer a terapia e principalmente
o tratamento espiritual. De que forma a casa nos auxilia nesse ponto? Quando entramos na casa espírita a primeira vez, a recepção, tanto dos trabalhadores encarnados, que vêm, nos abraça com um sorriso, se dispõe a nos explicar como é que trabalha a casa, aquele que chega a primeira vez, e aí vai se informar como é que é o trabalho da casa, como os trabalhadores espirituais que estão aqui já estão cuidando da gente, já estão nos abraçando, nos envolvendo, e nós somos conduzidos ao passe. A troca de fluidos, a troca energética que temos, aquela tensão, todo peso que no momento a gente está carregando, a gente troca essas energias com o nosso companheiro que está na sala de passe, e ele vai nos dar o seu amor, o que ele tem de melhor dentro do coração dele, o seu fluido, o seu ectoplasma, que é o fluido animal. Nós vamos receber o fluido da natureza, que é o fluido tanto do mar quanto da serra, porque somos privilegiados. Os benefícios salutares dos espíritos superiores que nos auxiliam, e principalmente o amor de Deus. Passe como tratamento, o atendimento fraterno, que somos ouvidos e esclarecidos dentro da doutrina espírita. Vai encontrar um companheiro disposto a ouvir. Pode ser até que ele não diga, você não saia com a solução do seu problema, mas vai sair mais aliviado, vai sair mais confortável, de que alguém está disposto a te ouvir. Ele pode te auxiliar dentro da doutrina, vai mostrar para você o caminho do Evangelho. E vai te enviar para um tratamento aqui na casa. Cada casa faz um tratamento diferente, cada casa tem uma linha de função, mas na verdade é a mesma, o mesmo tratamento. Esse tratamento pode ser para a obsessão. Quantas vezes nós, através dos nossos pensamentos, nós trazemos para perto de nós espíritos na mesma sintonia. E aí a tristeza vai ficando maior, e esse espírito, esse obsessor que está nos acompanhando, também vai ser cuidado com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, através dos trabalhos mediúnicos da casa. Esses trabalhos, eles não acontecem com a presença dos assistidos, mas é importante que o assistido saiba o dia do trabalho, se comprometa naquele momento a estar com bons pensamentos, mudar as suas atitudes, a boa leitura, e ele é convidado ao evangelho no lar, porque ele vai mudar a sintonia do lar dele, ele vai conquistar a melhora e vai estar mais esclarecido. A casa também propõe a escola, porque através, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa também é uma forma da gente aprender, melhorar e deixar de sofrer. Olha que trabalho extenso, importante, e que a gente tem a oportunidade de fazer. A oração sincera, que nos auxilia, seja qual for o nosso problema e a nossa dificuldade. A oração é um bálsamo para as nossas dores. Vamos nos ligar ao Criador e sentir o imenso amor que Ele tem por nós. A crítica, porque nós criticamos muito ao outro. Quando fizermos uma crítica, vamos olhar se essa crítica é justa, se ela vai auxiliar alguém. Mas para fazer a crítica, nós temos que ter a solução do problema e temos que fazer parte da solução do problema. Temos que nos colocar à disposição para ajudar a resolver o que acreditamos estar errado. Nós temos que ser menos críticos. Quando não temos nada para falar, silencie. E aí a gente vai começar a perceber que a gente está sempre, que a reconstrução ela é diária. Ela não é nada que você faça de um dia para a noite. Sua tristeza, suas dores, seus ressentimentos não saem assim. Para encerrar, eu gostaria de contar uma historinha do Chico, e eu vi essa historinha numa palestra do Haroldo Dutra, e eu vou contar na íntegra do jeitinho que ele contou, porque eu achei assim, muito importante o relato. Chico Xavier, como todo mundo sabe, adorava animais. Tinha lá na casa dele uma porção de animais. E a alegria de Chico era terminar as palestras, fosse a hora que ia pela madrugada, os trabalhos que ele fazia. Era chegar em casa e alimentar os animais. Ir lá
Pegar um no colo, passar a mão no outro, ver se estava todo mundo arrumadinho nas casinhas, e ele era muito amoroso. E um cachorrinho do Chico ficou doente. E uma pessoa que amava, dizia amar muito o Chico, ficou num pé e no outro. Ai, como o Chico vai fazer? E o cachorrinho não melhorava, e o Chico estava numa tristeza só. E aí ele falou assim, vou resolver o problema do Chico, vou matar o cachorro. Ele aproveitou que o Chico foi fazer a palestra, né, fazer os trabalhos dele, e matou o cachorro. Quando o Chico voltou, o Chico ficou muito triste, chorou muito por causa do cachorrinho. Ele amava realmente o cachorrinho. E ele ficou muito magoado com a pessoa que fez isso. Ele soube quem é que fez e ele ficou muito ressentido com essa pessoa. O tempo foi passando e Chico não conseguia dissolver esse sentimento. Seu instrutor Emmanuel chegou para ele e disse assim, Chico, você precisa melhorar. Você tem que tirar esse ressentimento, porque na área do seu coração se formou uma nuvem negra e você está prejudicando você no trabalho mediúnico, nos seus trabalhos mediúnicos. Ele falou, mas como que eu vou fazer para melhorar isso? Eu não consigo tirar esse sentimento de mim. Aí ele falou assim, você sabe quem é que fez, né? Ele falou, sei. Aí ele falou, então você dá um presente, descobre o que essa pessoa quer e dá um presente para ela. O presente que ela mais quer se apresentar. Ele falou, não, o senhor está com brincadeira comigo. A pessoa vai matar meu cachorro e eu ainda vou dar um presente para ela. Chico, isso não é instrução minha, isso é instrução de Jesus. Aí Chico pensou, descobriu o que a pessoa queria, e era uma máquina de costura muito cara, né? Então ele fez em prestação, ele fez em 3 reencarnações a prestação, tão cara que era a máquina. Comprou a tinta da máquina e entregou para a pessoa. Quando ele levou a máquina chegou, a pessoa ficou tão feliz em receber aquela máquina, que saiu de dentro dela uma luz tão forte para o peito do Chico. E acabou com aquela nuvem negra que existia. Na hora o Chico sentiu, ele viu aquela luz chegando, impactando sobre o coração dele. E aí Emmanuel falou para ele, tá vendo, Chico? Não era instrução minha, era a instrução de Cristo. Nós estamos ligados muitas vezes ao passado, ao ressentimento, à mágoa. E eu me coloco porque eu digo assim, dentro de mim existe uma velha espraguejenta, rezadeira, que eu faço muito para manter ela quieta, porque de vez em quando eu saio espraguejando. Então eu me disciplino, mas eu tenho que me reconhecer, porque se eu não me reconheço o erro em mim, como que eu vou corrigir? E nós temos que ser da mesma maneira, melhorar as nossas atitudes, olhar e se professamos, se queremos a doutrina dos Espíritos para seguir, nós temos que ter